Glória a Deus. Eu vou compartilhar uma breve palavra com os irmãos. Hoje eu estou feliz por estar aqui com os irmãos. Temos algumas pessoas visitando nessa noite, né? Os pais do Tiago estão por aqui, a irmã do Tiago, amém? E mais algumas outras pessoas nos visitando. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira, segunda vez, que está nos visitando nessa noite. Que a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Eu escrevi uma palavra ontem à noite, quando eu estava indo para deixa eu fazer juízo de uma coisa correta aqui. Ontem nós tivemos o BeConnect, né? Aleluia. Uma conferência, pelo menos até a hora que eu estava lá acompanhando, o pastor Naor falando que já tinha mais de 7.500 células conectadas, né? E que isso poderia potencializar para mais de 70 mil pessoas, 75 mil pessoas conectadas com a palavra de Deus. Pastor Aloysio ministrou, o pastor Jais ministrou uma palavra poderosa sobre ir para evangelizar, né? Eu pude compartilhar, ouvir os louvores. E aconteceu também uma casa de milagres na rede de adultos, na célula do José e da Maria, lá na casa do pastor Adriano, onde 8 pessoas, né, 8 convidados estiveram presentes, foram ali abençoados com a palavra de Deus, tendo um tempo de comunhão. E eu creio que é um tempo de crescimento, um tempo de avanço. Essa semana nós estamos nos preparando para o nosso encontro, que vai acontecer sexta-feira que vem, amém, irmãos? Fala para o seu irmão, sexta-feira será o nosso encontro. Então essa semana é a semana da reta final, dos últimos preparativos. Quarta-feira o líder de célula vai fazer uma reunião com a célula para orar, para clamar ao Senhor por este encontro e para separar ali, preparar os últimos ajustes do encontro. Sexta-feira às 20 horas nós vamos estar reunidos aqui e temos a intenção, o desejo do coração de sairmos daqui às 21 horas, porque o nosso encontro vai ser no sítio da Videira, lá em Mairiporã, amém? Então os irmãos precisam estar preparados para sexta-feira, porque nós queremos sair daqui às sexta-feira às 21 horas, o ônibus vai sair daqui às 21 horas, amém? Então se prepare, ajuste o que tem que ajustar essa semana, para que tudo dê certo. E essa semana eu quero desafiar os irmãos a separar um tempo de oração e jejum por este encontro, amém? Para que todas as pessoas que estiverem lá, de fato recebam uma experiência poderosa com o Senhor, amém? Quantos creem que Deus irá mover nesses dias? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando para os irmãos que eu escrevi uma palavra ontem aqui. Ontem, a hora que eu estava indo lá para a célula do Tiago, e eu ia compartilhar algo, mas o Senhor tocou muito forte no meu coração. Ontem à noite, estava orando sobre isso, e eu quero continuar com a série Caindo em Si. Eu não vou dizer que essa é a última palavra, mas vai ser a última da série, porque eu estava meditando essa semana sobre isso. Quando estavam aqui domingo passado, eu quero compartilhar essa palavra para nós cearmos ao Senhor nessa noite. E nós compartilhamos já 2 domingos seguidos, mas domingo passado especificamente nós falamos sobre 2 coisas que o cair em si produz, que é você ver a diferença de filhos para empregados. Quantos estavam aqui foram abençoados com essa palavra? Diga amém. E eu fiquei ruminando essa palavra durante a semana, e ontem, exatamente ontem, quando eu entrei no carro para ir para a casa do Tiago, o Senhor começou a ministrar algo muito forte no meu coração, ainda sobre essa palavra. Quando eu retornei em casa por volta da meia-noite e pouco, eu fui orar, né? Ontem estava um mover lá, os irmãos não queriam parar de orar, era uma oração num canto, oração no outro. A casa da Meire foi um ambiente de oração ontem poderoso. Eu creio que Deus está movendo de forma poderosa, sobrenatural. Hoje nós vimos aqui no culto. Eu estou com uma expectativa muito boa daquilo que o Espírito de Deus quer fazer em nossas vidas e através de nós. E aí fui para casa e comecei a escrever algumas coisas que Deus foi colocando no meu coração. Não ficou muito robusta a palavra, mas eu quero ser bem breve, então vou ser simples, para que você entenda aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Porque o pastor Aloysio ministrou algo sobre isso também na conferência, e eu entendo que esse texto ele é muito rico, ele é riquíssimo, tem muito a nos ensinar. Mas quando eu estava indo para a casa do Tiago, eu comecei a orar ao Senhor e pedindo por algumas coisas na igreja, no meu tempo ali que eu tenho, todo momento que eu tenho, estou orando, e o Senhor falou algo que me chamou a atenção. O Senhor falou assim para mim: muitas pessoas dizem que me têm, muitas pessoas dizem
que já me aceitou como Senhor, mas as suas atitudes e as suas práticas não demonstram isso. E aí eu estava parado no posto de gasolina abastecendo, e eu procurei o gravador de voz, né, no celular, e não conseguia abrir o gravador de voz, porque eu queria gravar o que Deus estava falando comigo, né? E fui ali tomada, eu fui na farmácia, o senhor falando, eu acho que as pessoas achou que eu estava meio louco ontem, né? Eu fui na farmácia comprar uma vitamina, acabei não comprando a vitamina, vim, porque o senhor estava ali remoendo aqui no meu coração, saí, e o senhor foi falando, eu querendo gravar, não conseguia gravar. Aí fui lá para a sala do Tiago, teve um momento, quando eu voltei para casa, o senhor continuou falando. E eu falei, Senhor, mas o que a gente tem que aprender? Como que a gente pode aprender isso de fato, né? Então eu quero dar continuidade naquilo que o senhor tem falado conosco nesses dias. O tempo não é favorável, mas eu prometo ser bem breve com os irmãos, e eu creio que o Espírito Santo vai fazer melhor do que eu, com toda certeza, ele vai trazer revelação ao nosso coração. Mas nós falamos domingo passado duas coisas que eu quero aqui repeti-las, que a consequência de cair é importante, nós temos um entendimento de cair em si, porque quando nós caímos em si, nós entendemos as coisas como elas realmente são. É muito comum você ver pessoas servindo a Deus, mas com a visão errada das coisas de Deus, com a visão errada do que é ser igreja, com a visão errada do que é fazer parte da igreja, né? Então muitas pessoas, infelizmente, estão até com o coração sincero diante de Deus, mas elas são sinceramente erradas, estão erradas, né? E aí a reflexão que nós precisamos ter, e eu tenho repetido isso domingo após domingo, é que os modos operantes do diabo são sempre os mesmos, distorcer a palavra de Deus. Então, quantas igrejas ou quantas pessoas são levantadas com conceitos errados, fora do princípio de Deus, mas elas usam como base a palavra de Deus, sim ou não? Às vezes você vai conversar com pessoas e você vai ver certos tipos de teologia, e a pessoa busca na palavra de Deus a base para aquela teologia que ela defende. O que é isso? É o inimigo distorcendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo, e mudando a visão completamente de si. Então, os irmãos, lembra que a semana passada eu falei que a única queda que o homem tem que ter é essa queda do cair em si, porque essa queda nos faz levantar para viver algo novo e poderoso na presença de Deus. Então, cair em si tem o poder de mudar as nossas vidas completamente. Então, nós temos falado bastante. A pastora Luísa tem ministrado exaustivamente sobre o filho pródigo, mostrando de todos os âmbitos, né? E hoje eu quero continuar falando um pouco mais, usando as experiências dele nesse texto, no livro de Lucas. Abre a sua Bíblia, é um texto bem conhecido dos irmãos. Como o Senhor tem ministrado no meu coração isso, capítulo 15, o versículo 15 ao 20. Quem achou, diga amém, se os irmãos puderem projetar. Aleluia. Então, se eu for dar um título para a palavra hoje, os irmãos vão publicar isso, né? Então eu queria que o título ficasse assim: as consequências do cair em si. Amém? Capítulo 15, versículo 15 ao 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga graças a Deus. Antigamente eu falava misericórdia, mas o amor de Deus está tão grande que agora é graças a Deus. Como é bom a gente conhecer o amor do Pai, né? Até a gente vai ficando mais amoroso, não é verdade? Oh Deus. Versículo 15 diz assim: então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Verso 16: ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diga comigo: ninguém lhe dava nada. O que ele desejava era o pior, mas mesmo desejando o pior, nem isso ele tinha, nem isso ele conseguia obter. E aí o verso 17 diz assim: então caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o verso 20, eu quero que você repita esse versículo comigo. Diga assim: e levantando-se, foi
Diga de novo, foi para o Pai. Diga de novo, levantando-se, foi para o Pai. Somente até aí. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que Tu és a pessoa mais importante deste culto, Pai. A razão de nós estarmos aqui é a Tua doce presença. Não há motivo em nosso coração, alegria, Pai, não há objetivo algum, se não for a Tua presença para nos conduzir nesta noite. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que no pouco tempo que nos resta neste culto, que o Senhor tenha liberdade e traga revelação aos nossos corações e traga mudança às nossas mentes. Que a Tua palavra, Pai, produza sementes que germinarão e trarão frutos em abundância para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quais os sinais de uma pessoa que caiu em si? Como nós podemos ter certeza que isso de fato aconteceu em nossa vida ou na vida de alguém? O que é que acontece quando uma pessoa de fato ela toma consciência, ela toma ciência daquilo que ela realmente é? A história, o pano de fundo dessa história, todo mundo conhece. Então, quando eu estava meditando nisso, o Senhor começou a falar claramente no meu coração essas coisas sobre ser de Jesus, sobre fazer parte de algo que é de Jesus, né? Sobre aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então veja, muitas pessoas, elas afirmam categoricamente que elas são de Jesus. Às vezes eu estou evangelizando, falando de Jesus para alguém, e a pessoa fala, não, mas eu já aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E aí, eu não sei se é porque a gente está pastoreando, a gente talvez tenha um olhar diferente para as pessoas, e a gente está sempre olhando as pessoas e os seus frutos. Não sei se isso é errado, não é julgando, né, as pessoas, mas às vezes a gente olha e a percepção que eu tenho, deixa eu ser carnal um pouquinho aqui, irmãos, em nome de Jesus, não me tenha por mal, mas eu falo, as atitudes da pessoa não é de alguém que vive uma vida com Jesus. Não sei se alguém mais é carnal assim como eu, né? Se isso é carnalidade, que o Senhor me mude. Mas às vezes eu estou falando e a expectativa que eu tenho naturalmente falando é que quando alguém fale isso, eu veja que de fato ele é alguém que tem uma vida com o Senhor. Agora, por que isso? Porque o fato é que as atitudes dessas pessoas demonstram coisas diferentes. Quando eu comecei a caminhar com o pastor Wilson, alguns anos atrás, eu me lembro que no primeiro discipulado que eu fiz com ele, ele falou para mim assim, Paulo, você não precisa simplesmente ser, mas você tem que parecer aquilo que você é. Às vezes a sua aparência, ela vai falar muito mais do que aquilo que você realmente é, porque aquilo que você é, vai aparecer para as pessoas que são mais íntimas suas, mas as suas atitudes aparecem para aqueles que são íntimos e para aqueles que não são. Quem olha para você, sendo próximo ou não, as suas atitudes vai dizer aquilo que você é para essa pessoa. Isso entrou no meu coração. Ele fala, olha, para um pastor existe uma postura, né? E ele estava ali falando sobre como deve ser um pastor na videira. Isso entrou no meu coração e eu aprendi isso. E todas as vezes que eu estou em algum lugar, que eu faço alguma coisa, que eu vou em algum movimento, em algum evento, eu procuro parecer aquilo que eu sou. Eu procuro demonstrar a minha verdade, a minha realidade, nas minhas atitudes, nas minhas decisões, no meu comportamento, naquilo que eu falo. Então a gente precisa entender, pastor, mas o que isso tem a ver com cair em si? Com essa palavra que está em tela, é que o cair em si nos leva a enxergar a nossa verdadeira condição. E a nossa verdadeira condição não é aquilo que nós pensamos ser, não é aquilo que nós falamos que nós somos, mas é aquilo que nós realmente somos. É a pessoa que nós realmente somos. E o texto, ele relata a história de um filho que era filho, que estava desfrutando das coisas do pai, mas não se atentou, por isso todo mundo conhece a história. É redundante ficar repetindo a história. Mas um dia ele se enjoou de viver do lado do pai, ele quis viver os seus próprios desvaneios, curtir a sua vida, gastar a sua herança, e todo mundo conhece a história. E depois que ele faz tudo isso, ele se encontra nessa situação que nós acabamos de ler no texto do capítulo 15, versículo 15 a seguir. É um filho que fez as suas escolhas e seguiu as suas próprias vontades, passou a viver da sua maneira, da maneira que ele achava que era correto, até que esse jovem chegou na pior condição que um homem judeu poderia chegar. Preste atenção no que eu quero falar para você nessa noite.
mesmo estando na casa do Pai, vivendo com o Pai, você sempre vai estar diante de escolhas. E quando você está fora da casa do Pai, estando talvez na sua pior condição, você também vai estar diante de escolhas. A vida sempre vai ser feita de escolhas. Ele escolheu sair, e quando ele chegou na pior situação da vida dele, ele também escolheu voltar. Ele escolheu voltar. Foi por isso que eu pedi para você repetir aquele texto. Então esse texto em questão afirma que a situação dele era tão ruim, que o desejo dele era comer algo que os porcos estavam comendo. E a gente sabe, o pastor hoje tem falado muito sobre isso, que essa era a pior condição para um judeu: estar perto de porco, cuidando de porco. Agora imagina desejando comer o que os porcos estavam comendo. Ele chegou realmente no fundo do poço, na pior situação que um homem poderia chegar. Agora eu quero trazer isso para a nossa realidade. Você não precisa chegar na pior situação da sua vida. Você não precisa chegar na pior condição para você cair em si, para você abrir os seus olhos, para você ter um relampejo espiritual das suas verdades, né? Você pode de repente viver uma experiência poderosa com Deus, com o Espírito Santo, como viveu o profeta Isaías, que viu a glória do Senhor, e a glória do Senhor manifestou quem Ele era. Você não precisa ir até o fundo do poço. Você não precisa chegar na pior condição da sua vida para você reconhecer quem você é. Até mesmo porque hoje é dia de ceia, e o dia de ceia é dia de você lembrar o que Jesus fez por você. E sabe o que Jesus fez por mim e por você? Ele chegou na pior condição que você poderia estar. A Bíblia diz que Jesus, Ele chegou lá por nós, para que nós não precisássemos ir até lá. Quantos me entendem? Diga amém. A Bíblia fala que Jesus, Ele aceitou o desafio, quando todos estavam distantes, desligados, desfavorecidos, longe do amor do Pai. Ele se fez homem, habitou entre nós, viveu todas as condenações do nosso pecado e da nossa terrível condição humana, para que nós não precisássemos chegar até lá. E aqui é que entra a questão que Jesus começou a falar comigo ontem através do Espírito Santo. O fato de você dizer que você tem Jesus, ele só é demonstrado quando você entende que Ele já foi até o fim da sua vida, para que você pudesse viver a vida que Ele tem para você hoje. O fato de você cair em si é quando você olha para a cruz de Cristo e você entende, como nós acabamos de cantar, que é esse imensurável amor que levou Jesus Cristo na pior condição que um homem poderia viver, para que nós não precisássemos viver ela. E aí quando nós olhamos para alguém que diz ser de Jesus, que diz aceitar Jesus, mas não está vivendo a vida que Jesus conquistou na cruz para ele, alguma coisa está errada. Precisamos de fato, porque o cair em si não é só para quem está fora, mas é para quem está dentro também. A exemplo do filho mais velho, que estava ali, tinha tudo à sua disposição, mas não desfrutava de nada do que o pai tinha para ele. Agora veja, Jesus não chegou na pior condição de um homem porque ele rejeitou estar do lado do Pai. Não, ele abriu mão de estar do lado do Pai para assumir a nossa condição humana, que era a pior das piores, totalmente longe, totalmente distante de Deus. Então hoje, para nós cairmos em si, é só nós olharmos para a cruz de Cristo, é só olharmos aquilo que Ele fez, é só nós darmos graça, glorificarmos ao nome dEle, por Ele ter ido em nosso lugar na cruz. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós enxergamos a nossa pior condição na cruz, porque foi o meu pecado, foi o seu pecado, foi tudo aquilo que eu fiz, foi o meu desaforo para com Ele, que o levou para a cruz. Que o levou, foi a nossa condenação que o levou para lá, não porque ele rejeitou a sua condição, mas porque o nosso pecado o mandou para lá. Quantos entendem isso? Diga amém. Então tudo que Jesus sofreu na cruz foi no meu e no seu lugar, foi no meu e no seu lugar. Então cair em si é aquilo que nós precisamos fazer para enxergar o que de fato aconteceu na cruz. E quando eu entendo completamente o que Jesus fez na cruz por mim, eu não tenho dúvida, quanto mais eu vejo isso, quanto mais eu enxergo isso, mais para perto dele eu vou. Não há como você entender a sua real situação, não tem como você compreender a sua verdadeira
situação espiritual, aquilo que você estava afundado. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos de pecado, mas a cruz de Cristo nos trouxe de volta. Não tem como eu olhar para esse fato e não me aproximar de Jesus. Alguém que entende isso, ele quer cada vez estar mais perto dele. O cair em si, o reconhecer a minha realidade, o ver aquilo que eu realmente sou, me leva cada vez para mais perto de Jesus. Quantos entendem? Diga amém. Eu quero mais dele, eu quero estar mais perto dele, eu quero desfrutar mais dele, eu quero conhecê-lo cada dia mais. Então nós podemos afirmar categoricamente que a primeira consequência de cair em si é fazer uma autoavaliação e ver e entender: meu Deus, eu não era nada, eu não tinha nada, eu era completamente desfavorecido, miserável, pecador distante, não tinha direito, mas hoje o Senhor me incluiu. Hoje o Senhor me colocou, hoje o Senhor me deu a alegria de se assentar à mesa contigo. Hoje eu posso celebrar a ceia do Senhor. Hoje eu posso olhar para o Pai e chamá-lo de Pai, porque o Senhor me reconciliou. Sabe, querido, e quando eu faço essa autoavaliação, naturalmente o fruto das minhas escolhas serão notados. Quanto mais eu me enxergo, quanto mais eu vejo a minha realidade, para mais perto de Jesus eu vou. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, quanto mais eu me vejo, quanto mais eu caio em si, mais para perto de Cristo eu vou. Você entende isso? Então deixa eu te falar, se o seu relacionamento com Deus, se o seu relacionamento com a cruz de Cristo não está te aproximando cada dia mais dele, é porque você ainda não conseguiu enxergar a sua verdadeira situação. Hoje é um dia de nós celebrarmos a ceia do Senhor, e a palavra de Deus para nós essa noite: lembra, veja o que ele fez por você, veja qual foi a atitude dele por você, para que você possa trazer a memória e fazer isso com alegria na presença do Senhor. Então a primeira consequência de reconhecer quem eu sou, de cair em si, é ver a minha condição miserável, é ver que eu não tenho nada, que eu não posso nada, que eu não consigo fazer nada, se eu não estiver perto dele, se eu não estiver envolvido com o amor dele, se eu não for conquistado pela graça dele, se eu não me envolver completamente com esse amor que ninguém pode explicar. É um amor imensurável que ninguém jamais poderá explicar. É você olhar para a sua situação e ver: puxa vida, eu que não era nada, estava nessa condição. O Pai dos altos céus enviou o seu melhor, o seu Filho amado, para morrer na cruz. O texto mais conhecido da Bíblia está no livro de João, no capítulo 3, versículo 10: porque Deus me amou de tal maneira que ele deu o seu único filho para morrer em meu lugar. Quando eu entendo essa verdade do Evangelho, eu olho que sem ele eu nada sou e nada posso fazer, e essa realidade me faz correr para perto dele. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite: você está correndo para ele ou você está correndo dele? Você está se aproximando cada vez mais dele, ou as suas atitudes estão se afastando mais e mais dele? Lembra que o filho pródigo estava do lado dele, mas ele fez escolha para estar longe do Pai. Então a primeira consequência é que nós realmente entendemos: eu preciso desesperadamente de Jesus, eu necessito desesperadamente da graça e do favor de Deus na minha vida. Sem ela eu não posso viver, sem ela nenhum dia da minha vida vai valer a pena, porque sem ela eu simplesmente não existo. Então essa é a primeira consequência. Então quando alguém diz: olha, eu sou de Jesus, eu aceitei de Jesus, o primeiro fruto que ele vai demonstrar é que ele está perto dele, é que ele corre para ele todos os dias, é que ele busca o Senhor ansiosamente todos os dias. O primeiro anseio dele todas as manhãs é o Senhor, o primeiro desejo dele é o Senhor, sabe? A primeira vontade que ele tem no dia é de ter a presença do Senhor e o suprimento que vem do céu. Eu falo: Senhor, não me deixa levantar da cama se o Senhor não for comigo, Pai. Não me deixa sair de casa se o Senhor dá sabedoria, discernimento, porque eu sem ti nada sou e nada posso fazer. Amém. Aleluia. Isso nos remete para a segunda, que ao celebrarmos a ceia, essa de fato, essa nossa verdadeira convicção no coração. No versículo 18, se a sua Bíblia estiver aberta, 18 e 19, preste atenção. Hoje é dia de ceia, dia de reflexão, né? A ordem do Senhor é isso: cada um
avalie a si mesmo. Então o versículo 18 e 19 diz assim, oh, aleluia, preste atenção, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu, trata-me como um dos teus trabalhadores. Segunda consequência do cair em si, a primeira é reconhecer o meu verdadeiro estado sem Jesus, sem a graça, sem o favor de Deus. A segunda é que quando eu reconheço aquilo que eu realmente sou, eu começo imediatamente a buscar uma possibilidade de mudança de vida. Olha o que ele começa a falar. Eu consigo imaginar, na minha viagem na palavra de Deus, se assim eu posso dizer, aquele jovem ajoelhado, prostrado, dando comida para os porcos e desejando comer as alfarrobas. E quando ele cai e se conscientiza da vida que ele está vivendo, ele se lembra de que ele é filho do pai. E naquela hora ele reconhece o seu verdadeiro estado. E imediatamente, ao enxergar a sua verdadeira realidade na sua mente e no seu coração, ele começa a bolar um plano de transformação. Ele começa a bolar um plano de ação. Veja que ele não fica só na condição de caído, ele não fica só na condição de miserável, ele não fica só naquela condição deplorável, ele não fica ali aceitando aquele problema na vida dele, enxergando o seu real estado. Porque infelizmente tem muitas pessoas que reconhecem como elas estão, que sabem da realidade da vida delas, mas não buscam um plano de ação para mudar de vida. Ele não saiu imediatamente, mas ele continuou alimentando os porcos. Enquanto ele alimentava os porcos, ele ficava pensando. Eu não sei se os irmãos já viajaram assim. Quando você quer reatar alguma coisa, quando você quer conversar com alguém, quando você quer pedir um aumento do seu patrão, você fica ensaiando na sua mente como você vai falar. Alguém já passou por isso? Né? Você fica, não, chegar no meu patrão, falar para ele, ô patrão, será que não tem como você dar um aumento? Ó, estou precisando. Alguém já passou por isso? Eu já algumas vezes, né? Ou você está com algum problema no relacionamento, em casa, ou com os filhos, ou em algum lugar, e você fica pensando, pô, preciso falar com aquela pessoa, e você fica ensaiando. Às vezes você vai até na frente do espelho e vai falar, poxa vida, né? Você fica pensando, meditando em como conversar com aquela pessoa. Essa foi a condição desse filho. Ele ficou pensando o que ele ia falar para o pai quando ele encontrasse com o pai. E ele começou a meditar, eu vou me levantar, vou ir para a casa do pai, vou conversar com ele, vou falar para ele que eu estou arrependido do que eu fiz, eu pequei contra o céu, contra a ordenança divina, eu pequei contra ele, eu não sou digno, eu não quero mais ser filho, mas se eu for pelo menos um dos trabalhadores, já vai estar bom para mim, porque eu sei que tudo que eu estou vivendo é consequência das minhas próprias escolhas. Você consegue imaginar ele conjecturando naquele momento ali, os porcos ali comendo as alfarrobas, e ele meditando naquilo, meu Deus, olha que coisa interessante, eu estou assim, mas eu não quero continuar assim, eu sei que existe uma possibilidade para mim, eu estou vivendo uma vida que não é o que o Pai deseja que eu viva, e eu reconheço isso, mas como rever a vida que o Pai tem para mim? Como voltar a ser o que eu era antes? Como estar de novo relacionado com o Pai? Como me envolver com Ele de novo? Ele começa a bolar um plano. Então a segunda consequência de alguém que cai em si é que imediatamente ele começa a buscar uma forma, uma possibilidade de voltar a ser o que era antes. Então nós estamos cantando aqui, não sei se é eu nasci para estar aqui, este é o meu lugar, não é assim? Nasci para te adorar. E ele começa a ter convicção disso. Eu estou aqui nessa situação, a pior condição que um judeu poderia chegar. Eu estou assim, mas eu não sou assim, e eu vou buscar um plano para mudar de vida. Veja que até nesse momento ele não teve nenhuma atitude, mas ele ficou conjecturando ali, remoendo, né, ruminando, como ia ser esse encontro com o Pai. Ele começou a buscar, caçar, e aí, irmão, é a segunda consequência de alguém que cai em si. A pessoa que cai em si, ela não quer continuar do jeito que está, e ela vai buscar uma forma de mudar a sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Se você é alguém que caiu em si, está na presença do Senhor, primeira coisa que você vai buscar é uma maneira de mudar a sua vida, de mudar a condição que você está vivendo. Talvez você está aprisionado por um pecado, talvez você está aprisionado por alguma atitude, alguma ação, alguma coisa, mas você sabe que isso não é teu, você sabe que isso não é o que o Pai quer que você viva. Então, se você realmente
consegue enxergar essa verdade na sua vida, um plano precisa surgir na sua mente. Uma possibilidade de mudança precisa nascer no seu coração, sabe? Alguém que teve uma revelação, um entendimento da condição miserável que é viver distante do Pai, jamais vai querer continuar do jeito que está. Ele vai desejar uma mudança de vida, nem que for para ser um trabalhador na casa do Pai. Aleluia, aleluia, oh Deus, nem que seja para não ser filho, né, Igor? Mas se eu for um trabalhador, se estiver na casa do Pai, é melhor do que estar aqui, é melhor do que continuar desse jeito. O fato é que a pessoa que cai em si jamais quer continuar da mesma forma que está. Jamais. Ninguém que tem um casamento destruído quer continuar com um casamento destruído. Ninguém que tem uma vida financeira destruída e tem convicção disso quer continuar com a vida financeira destruída. Ninguém que tem um ministério destruído quer continuar com o ministério destruído quando ele cai em si. E o que ele faz então, pastor? Ele vai para a segunda consequência. Ele vai buscar um plano, ele vai buscar uma forma, ele vai se reencontrar com a graça, com o favor de Deus, e ele vai buscar uma forma de mudar isso. Jesus, quando ele veio a esse mundo, meu irmão, ele veio com o objetivo de trazer o plano perfeito para as nossas vidas. Tudo que Deus tem para nós é bom, tudo que Deus tem para nós é perfeito, tudo que Deus tem para nós é agradável. Infelizmente hoje a aceitação de Jesus e o seu propósito tem acontecido de maneira proforme, de maneira apenas da boca para fora, mas não há uma aceitação verdadeira, não há experiência profunda com essa graça. Muitas pessoas infelizmente vivem isso de maneira superficial. Eu vi alguém dizer uma frase no Facebook essa semana, que a igreja cresceu como um oceano no Brasil, mas a profundidade dela é a profundidade de uma piscina. Eu achei isso tão forte. A igreja está espalhada, está grande, mas está muito superficial nas suas ações e seu relacionamento com Deus. Sabe, Jesus morreu para que tudo seja perfeito, para que tudo seja bom. Preste atenção no que eu quero falar para você nessa noite. Nada que vem de Deus é meia boca, nada que vem de Deus é mediano, nada que vem de Deus é mais ou menos, nada que vem de Deus é de qualquer jeito. As coisas em Deus é tudo ou nada. Esse menino, ele reconheceu que ele estava no nada, mas Deus tinha tudo para oferecer para ele. Ele queria ser um trabalhador. Não tem vaga de trabalhador para quem é filho. Quem é filho vai ser sempre filho, e a escolha do filho vai fazer com que ele assuma essa posição diante de Deus. Esse jovem, enquanto ele reconhecia o seu estado, ele meditava como seria o seu retorno. Como seria? Quantas vezes você para pensar na sua vida e você entende que muitas coisas que estão acontecendo na sua vida não faz parte do propósito de Deus para você. Mas deixa eu te perguntar, você tem um plano de ação na sua vida? Você está buscando uma forma de mudar a sua vida em Deus? Você de fato deseja viver aquilo que Ele tem para você? Ou você simplesmente olha e você fica com aquela maldição, né? Daquele bichinho, daquela hiena que dizia assim: ó vida, ó céus, ó azar, né? Ou se não a síndrome de Gabriela. Já viu a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, se Deus permite você enxergar a sua verdadeira situação, é porque Ele quer te dar a oportunidade de mudar a sua vida completamente. E essa noite é uma noite de oportunidade diante do Senhor. Se você ainda não tem um plano de mudança na sua vida, eu quero dizer que Jesus tem o plano perfeito para você. Se você não tem uma forma de fazer isso, venha mesmo sem ter um plano, porque Ele tem a melhor forma para mudar e transformar a sua vida, meu irmão. Como nós já falamos aqui nessa noite, nada do que você viveu fora dele, ou ainda estando nele, muda ou altera o amor que Ele tem por você. Isso nos leva para a terceira consequência e última, para nós finalizarmos por conta do tempo. E a terceira consequência do cair em si é que produz uma ação. Produz uma ação. Verso 20, leia comigo lá. Olha o que diz a palavra de Deus. E levantando-se, foi para onde, irmãos? Alguém pode dizer bem alto? Levantando-se, foi para o seu... Diga de novo. E levantando-se, foi para onde? Para o seu Pai. Ele foi para o lugar certo. E aqui nós vemos a terceira consequência. Quando a pessoa cai em si, sempre vai vir acompanhada de uma ação. O versículo 20
e o 21 fala claramente disso. E o texto afirma que o jovem ele saiu daquela condição e ele foi ao encontro do pai. Isso mostra a atitude mais correta de alguém que deseja verdadeiramente mudar a sua vida. Muitas pessoas caem em si, mas elas vão para onde? Elas correm em direção daqueles que não podem ajudar. Elas falam para aqueles que não podem acrescentar. Às vezes elas vão expor a sua vida no Facebook, né? No Instagram, e coloca as suas mágoas para fora, as suas condições para fora. Mas esse jovem teve uma atitude correta. Ele não foi para o dono do porco, porque veja que a palavra de Deus diz que ele desejou comer aquela comida, mas ninguém lhe dava nada. Ele poderia chegar no dono dos porcos, obrigado, e dizer assim: por favor, dá-me um pouco de comida, porque eu estou com fome. A minha vontade de comer a comida que os porcos estão comendo. Ele poderia ter essa atitude, sim ou não? Mas ele entendeu que os donos dos porcos não poderiam mudar a vida dele. O fazendeiro não poderia mudar a vida dele. Os amigos que ele conheceu nos seus desvaneios não poderiam mudar a vida dele. As pessoas que estavam próximas dele não poderiam mudar a vida dele. A única pessoa que poderia de fato fazer diferença era o pai. Era o pai. E a Bíblia diz que ele teve uma ação, uma atitude, e foi em direção ao pai. Sabe, querido, não adianta nós ficarmos olhando para o nosso estado, para a nossa verdadeira condição. Não adianta, se nós não nos dispormos, não tivermos a disposição de buscar uma mudança. Eu costumo dizer e afirmar que 80% dos nossos problemas são consequências das nossas próprias escolhas. 80% dos problemas que nós sofremos em nossas vidas são consequência das nossas escolhas. E deixa eu te falar uma coisa: só saber que está errado não muda a sua vida. Só cair em si não muda a sua vida. Só saber que existe uma possibilidade, ainda que seja de ser empregado, não muda a sua vida. Ter o conhecimento de tudo isso não significa que a sua vida vai ter uma mudança significativa. Pastor, então o que é que muda a minha vida? É uma atitude correta. É ter uma atitude em direção ao Pai e ao que Ele tem para a sua vida. Eu fico imaginando esse jovem dizendo: eu sou filho, eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu estou vivendo assim, mas não é isso que o Pai tem para mim. Eu estou assim porque eu escolhi, e as minhas escolhas me trouxeram até aqui. Eu estou assim porque eu caminhei de forma errada e cheguei até aqui, mas a minha decisão hoje é fazer o caminho contrário e voltar para a casa do Pai, porque eu sei que lá no Pai, essa minha realidade pode ser completamente mudada. As expectativas dele foram completamente supridas. Sabe, irmãos, na minha caminhada cristã, no meu ministério pastoral, eu conheço muita gente que vive falando: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ir para a igreja, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com aquilo, eu preciso, etc, 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 etc. Parece um disco furado para quem é mais antigo, mas nunca tem uma atitude correta. Sabe, quando Deus dos altos céus, Ele olhou para a nossa verdadeira condição, e hoje a mesa está posta para nos lembrarmos disso. Ele teve uma atitude. Foi uma atitude de Deus que pôde mudar a nossa história. E tudo que nós precisamos fazer hoje é ter uma atitude correta na direção dele. É ter uma atitude correta, às vezes mesmo estando na igreja, mesmo estando envolvido com a célula, mesmo estando envolvido com os cultos, mesmo sendo dizimista, ofertante, nós ainda temos áreas em nossas vidas que nós precisamos cair em si, que nós precisamos reconhecer a nossa verdadeira realidade e olharmos aquilo que nós somos, enxergarmos a nossa verdadeira realidade, não para trazer condenação, não para trazer acusação, porque esse filho pródigo em nenhum momento sofreu condenação. Ele sabia que de alguma forma a casa do pai iria produzir mudanças na vida dele. Ele só diminuiu a bênção, mas ele não se acusou. Ele simplesmente disse: eu vou voltar, eu vou levantar e eu vou para a casa do pai, porque eu entendo que lá é o melhor lugar para eu estar.
eu gostaria que você ficasse de pé no lugar onde você está. Hoje nós estamos diante de uma prática que pode se tornar religiosa para algumas pessoas. A ceia do Senhor nos mostra o quanto que Ele fez por nós, mas a morte da cruz muda tudo aquilo que nós somos. Queria que você por alguns instantes fechasse os teus olhos nessa noite. Há uma unção do Espírito Santo neste lugar. Eu ouso em dizer para você que essa parábola contada por Jesus está levando, mostrando, demonstrando literalmente uma ação do Espírito de Deus na vida daquele jovem. A Bíblia fala que o Espírito de Deus é quem nos convence de todas as coisas. O salmista Davi, um dia orando, desejando cair em si, ele escreve um salmo dizendo: Senhor, Pai, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algo em minha vida que precisa ser mudado. Em outras palavras, ele está dizendo: Espírito de Deus, revela-me a minha verdadeira condição. Talvez eu pense que está tudo bem, está certo aquilo que eu estou fazendo, mas só o Senhor pode mostrar a minha verdadeira realidade. Nós precisamos agir, precisamos ter atitudes corretas diante do Senhor. Nós vamos continuar vivendo a vida pelas beiradas, viver a vida pelas metades, e talvez desejando a comida que é entregue a outros. Se aquele jovem apenas ficasse olhando para a sua situação, ele jamais teria experimentado o amor do Pai na vida dele. Ele jamais teria experimentado a provisão e a presença do Pai, mesmo ele estando fora tanto tempo, mesmo ele estando longe tanto tempo. O dia que ele voltou, ele pôde reaver tudo aquilo que era dele. Mesmo ele tendo gastado tudo que o Pai deu para ele, ele simplesmente ocupou de volta a posição que era dele, porque ele caiu em si, preparou um plano de ação e agiu para viver cada uma das promessas do Pai na vida dele. Hoje é dia de nós cairmos em si. Hoje é dia de nós enxergarmos a nossa real situação diante do Senhor. Hoje é dia de nós celebrarmos a ceia do Pai. E eu quero ser redundante nisso, não para trazer acusação, condenação, porque o Pai não está para te condenar, o Pai não está para te acusar, o Pai não está para te oprimir por conta de algumas atitudes, por conta de coisas que você fez, falou, ou deixou de falar, ou deixou de fazer. Não. O Pai está aqui hoje através do Espírito Santo, mostrando o caminho para que você possa se aproximar mais e mais dele, porque a primeira consequência de reconhecer aquilo que somos é ir para mais perto dele, é desejar mais da presença dele. Seja em qualquer área da sua vida, em qualquer situação, permita que o Espírito de Deus toque na sua vida nessa noite. Não saia daqui, querido, sem que o Espírito de Deus produza algo que vai produzir uma mudança profunda no seu coração, que não tem a ver com a ação humana, que não tem a ver com as palavras humanas, mas que tem a ver com o mover do Espírito de Deus, te levando a entender aquilo que Deus tem separado para a sua vida. Talvez ainda hoje você chegou aqui tendo que fazer algumas escolhas na sua vida, e talvez você já estava até decidido fazer algumas escolhas que não tem a ver com a vontade do Pai para você, mas nessa noite o Espírito de Deus está aqui para dizer: filho, eu sou aquele que te guio, eu sou aquele que te conduzo, eu sou aquele que te levo de volta a viver cada uma das promessas do Pai na sua vida. O Espírito de Deus está aqui nessa noite para dizer para você: filho, eu fui enviado para você, para ser aquele que te guia, para ser aquele que te conduz, para ser aquele que te leva a cumprir o propósito do Pai enquanto você aqui estiver. Permita ser conduzido pelo Espírito nessa noite. Há um ambiente de graça, há um ambiente de favor, há um ambiente de glória nessa noite, neste lugar.
Oh Espírito de Deus, que nós possamos produzir em nós essas consequências do cair em si, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus nessa hora. Queria que você, com os seus olhos fechados, louvasse ao Senhor.